Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. Bora pra mais uma novidade pra nós aí? Roda a vinheta! Salve meu povo! Firmeza! Tudo bom com vocês? Ó, a gente tá aqui no nosso DC Dark Legends. Rapaz, toda vez que eu falo DC Dark Legends, cara, só pra fazer um apêndice, uma coisa bem antiga, me vem quando eu comecei o canal, cara, bem há muitos anos atrás, quando eu jogava um jogo da DC que chamava DC Unchained. Cara, como eu gostava daquele jogo, eu sempre falava, cara, bem-vindos ao canal onde mostra o melhor de DC Unchained. Rapaz, que saudade que eu tenho de falar disso, tá? Mas enfim, só bateu a saudade, eu queria compartilhar aqui com vocês. Cara, olha só, nós, como prometemos, né, a gente atualizou a tier list aí do game, né? A gente tá jogando o game, desbravando aí as suas dificuldades, reconheço, tá? Cara, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, eu vou falar da tier list, eu vou falar dos heróis para começar no início, mas deixa eu dar um contexto, porque tem gente que tá jogando, que precisa de ouvir isso e quer ouvir isso, e tem gente que tá conhecendo o jogo agora, né? Então eu acho que esse contexto vai ajudar bastante vocês, tá? E qualquer coisa, cara, dá uma olhadinha aqui no vídeo, ele tá dividido em capítulos. Se você não quiser ver essa parte, pula lá logo pro capítulo de tier list, depois você pula pra parte de capítulos aí dos heróis, que aí você assiste o que você quer, né? Vamos lá, cara, olha só. Alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui para vocês prestarem atenção, tá? Primeira coisa, cara, o jogo, ele tá passando por vários processos, tá? Ele teve a sua beta, foi estressado, morreu, nasceu de novo no formato vertical aqui, que vocês estão vendo. Eu tô aqui no servidor 02, né, que é o Terra 202. É um servidor que já é mais antigo, tem só 5 guildas aqui que estão ativas. A minha guilda não tá tão ativa, mas a galera que tá aqui comigo continua firme e forte aqui para upar e conhecer mais do jogo, né? E a gente tem 5 servidores ativos nesse jogo, que é o Terra 0, o Terra 1, Terra 2, Terra 3 e Terra 4, né? Que aqui a gente, no jogo é conhecido como 200, 201, 202, 203 e 204. A gente fala 0, 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil, tá? Então, quando ele renasceu aí, como se fosse uma fênix, né? Ele renasceu das cinzas aí. Ele trouxe pra gente algumas coisas interessantes, tá? O que ele trouxe aí de interessante pra gente? Acho que eu não vou conseguir bater isso aqui, não, mas deixa eu passar. Ele trouxe uma jogabilidade melhor. Ele trouxe uma gameplay muito mais aí gostosa, tá? De se jogar. O jogo, ele ficou mais palpável. Mas, cara, nem tudo é 100%. A gente tem problemas aí de tempo demasiado, muito tempo para poder se evoluir a base, para você desbloquear o jogo e ter mais o que fazer, né? A premiação é muito ruim, o drop é muito ruim. Mas, meus queridos, é uma comunidade ativa. Quando eu falo comunidade ativa, eu não estou falando brasileira, estou falando do jogo. Estrangeira e aqui no Brasil. E os desenvolvedores estão escutando, sim, a galera do jogo, tá? Então, o jogo está na movimentação de que nesse mês de janeiro, muitas, mas muitas atualizações, melhorias vão ser atualizadas, vão ser colocadas no jogo. Então, eu lhe peço paciência. Tenha paciência com o jogo, que ele vai entregar o melhor dele pra gente lá na segunda quinzena de fevereiro para início da primeira quinzena de março, tá? Então, a gente tem uma caminhada longa. Quem mexe com desenvolvimento sabe o que eu tô falando, mas quem não entende de desenvolvimento precisa colocar na cabeça que a gente não consegue desconstruir uma casa já construída e fazê-la melhor. A gente precisa quebrar algumas partes dentro dessa casa sem abalar a estrutura, ou seja, sem que ela caia, né, que vem abaixo, e conseguimos construir novos quartos, melhorar a cozinha, né, colocar 2 andares, por exemplo, para ficar embaixo cozinha, sala de área de serviço, tal, em cima só quarto, sala de visita, sala de reunião, escritório.
Então, para que essa casa fique toda arrumada, a gente precisa mexer nela sem abalar a estrutura dela. E, cara, isso é devagar. Isso é bem devagar. Porque eu tô falando que esse mês aqui agora de janeiro, essa estrutura vai ser modificada e a casa vai começar a tomar forma na segunda quinzena de fevereiro para início da primeira quinzena de março, tá? Então eu peço aos jogadores impacientes que tenham um pouquinho mais de paciência com o jogo. Ele vai melhorar, tá? Bom, dito isso, agora sim, vamos partir aí pro que o vídeo se propõe, né? Nós aí, cara, atualizamos um pouquinho a tier list. Criamos a primeira tier list. Essa tier list ela foi 100% baseada ali na experiência que a gente teve do primeiro jogo, né? E quando a gente pegou o jogo para se divertir, para estressar, a gente acabou descobrindo, galera, que não era bem assim, né? Modificações foram feitas, personagens que a gente achava que era top, não são mais top, personagens que a gente achava que era ruim, passou a ser usável para determinado ponto. E aí, o que a gente fez? Nós conversamos, eu tenho meu Discord, a comunidade conversa, a gente troca de ideia, e aí a gente chegou na tier list versão 2, que é a tier list aí que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, galera, o que a gente montou? A gente montou aqui uma tier list baseada na experiência dos nossos amigos, beleza? E o que ficou, então, montadinho aí, cara? Ficou montadinho o seguinte. Com o Rank S+, que são aqueles heróis que, se você pegar, você pode gastar todo o recurso que você tem, até o que você não tem, para manter ele no seu time o mais forte possível, né? Que é o Superman e o Lanterna, tá? O Lanterna, ele tem uma observação. O Lanterna é um personagem pay to win. A gente ainda não sabe se os desenvolvedores vão colocar no jogo uma forma dele virar free to play. Mas até então, infelizmente, ele ainda é um personagem pay to win e você só consegue gastando dinheiro real no jogo. Tem que comprar esse personagem, infelizmente, tá? Mas é um personagem que você, se você tiver essa condição e o pai, ele vai te manter pra caramba no jogo. Coloca na cabeça que ele não é um atacante, beleza? Ele é um personagem de apoio. Ele é um healer. Então, eu vou comprar o Lanterna e eu vou destruir todo mundo dos meus adversários. Não, você não é assim que funciona. Ele é um apoio. Ele vai dar um apoio tático, healer para sua... Não é tático, ele vai dar só um healer mesmo. Uma sobrevivência no campo de batalha para os seus heróis, tá? Superman, cara, para mim, é impossível de não ter, né? Só fica esperto, cara, que Superman e essa galera que tá aqui embaixo, tirando esses dois primeiros aqui, essa galera que tá aqui embaixo são personagens de banner. Isso aí, personagens de banner. São personagens que precisam de 40 fragmentos para você começar a usá-los, né? E como personagem de banner, ele só vai estar disponível em banner. Então, quando tiver um banner de um personagem, cara, exploda todas as suas oportunidades de poder summonar esse cara, tá? Gastem todos os seus recursos dentro da medida do possível. É um videozinho que a gente vai mostrar depois, já atualizado, tá? A gente tem uma atualização aí de como usar as gemas, mas vai sair um pouquinho mais para trás, tá? Então, se você tem ali o personagem no banner, cara, gasta os seus recursos, na medida do possível, para pegar esse personagem com o máximo de estrelas, para você manter ele até que o banner dele volte. Porque você não vai conseguir pegar fragmento dele em outro summon, você não vai conseguir pegar fragmento dele nas caixas mães, você não vai conseguir pegar fragmento dele em lugar nenhum, a não ser que eles lancem algum evento além do banner, tá? Então foque, quando o personagem é de banner, foque no banner, né? Já no Rank S, são personagens que a gente consegue pegar no summon, que a gente consegue pegar nas caixas mães, né, que são os cubos. E, cara, todos eles são excepcionais. Se você pegar qualquer um desses personagens, pode investir sem medo, pode pegar os seus fragmentos de CCA e jogar nele, que você não vai se decepcionar, tá? Que é, né, o Destino, a Hera, a Arlequina, Aquaman, Duas Caras, Mulher Maravilha, Arqueiro, Mera e até mesmo o Adão. Tá? O Adão, cara, ele tem sua peculiaridade. Não é que eu vou colocar ele sempre no meu time que ele vai regaçar a boca do balão. Não, tem determinados momentos que você precisa do Adão. Por isso que ele tá aqui, né? Precisar de uma redução
de alguma cura, ou redução de alguma especialidade, ele encaixa. O Adão não é um personagem para ficar full time no seu time. O Adão é um Coringa, né? Que não é um Coringa, se é que você tá me entendendo, trocadilho. É uma carta que tu deixa na manga quando você for passar um PVP, um PVE, por exemplo, que tá, por exemplo, você tá com Bane, ou tá com algum cara que tá dando muita cura, a Era, por exemplo, eu acho que dá pra fazer isso também. Você coloca ele no time junto com outros, né? Você faz uma composição específica para poder passar dessa fase. Então, o Adão é simplesmente uma carta que tá na manga e ele merece sim esse rank S, porque ele faz a sua diferença, tá? No rank A nós tivemos algumas surpresas, né? Alguns personagens que estavam no S e S Plus desceram pro rank A. E alguns personagens que estavam no rank B subiram pro rank A, se você comparar a tier list. Por quê? Porque a gente foi tendo experiências no jogo e foi adequando esses personagens, tá? Não são personagens para se ficar 100% focados nele. Eles vão te ajudar no início, talvez, se você tenha. Lembrando que o DC, cara, o DC Dark Legends é um jogo confuso, né? Por que eu acho ele um jogo confuso? Se você observar ali pro jogo, você vai ver que ele é um jogo de abrigo, né? Ele é um jogo de abrigo de construção de cidade. Logo, um RTS, né? Que aí você vai ter mapa, conquista de território, ele tem isso tudo, né? Mas ele não tem esticar bandeira, ele não tem a movimentação ali do jeito que é um RTS, né? No mapa, com usuários ali para você guerrear, se encontrar com alguém, farmar recurso ali no mapa. O que ele fez, cara? Ele começou nesse desenvolvimento e no meio... Rapaz, eu não consigo entender o que os caras fizeram. No meio desse jogo de abrigo aí, de RTS, eles transformaram ele em um RPG. Né? Então, assim, ficou um jogo meio confuso. Tá? Na minha opinião, é um jogo muito confuso. Né? E com isso, alguns personagens perderam até a sua especialidade no jogo, caindo de rank aqui. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui ao raciocínio, que eu até perdi o que eu estava falando lá, esses personagens que estão aqui no início aqui, você vai usar quando for uma necessidade específica. E agora eu lembrei o que eu ia falar, né? Como é um jogo confuso, ele pegou moldes de Hero Collector, né? Quem conhece Hero Collector sabe que tem uma regra básica em jogos de coleção de heróis. Ou seja, o que é jogo de coleção de herói? Você precisa de um herói igual repetido para você subir as estrelas deles, né? Na verdade, para mim, é um dos melhores moldes de RPG, são os Hero Collector. Eu gosto pra caramba, ele dá uma segurada nos baleia. Mas aqui deu tudo errado. Mas eles vão corrigir, se Deus quiser, né? Então no Hero Collector, você não usa o que você quer, você usa o que você tem, né? E esses personagens de rank A aqui, é justamente isso. Você usa se você tiver, tá? Não é personagem para você manter aí no seu time, mas ele tem. É igual o Adão, entendeu? Igual o Adão Negro, eles se encaixam em determinados momentos. Por exemplo, Cyborg para mim sempre foi uma bosta. Continua sendo, tá? Mas ele tem uma habilidade que é muito massa para PvE, né? Não tem esse boss aqui que eu acabei de jogar, que eu tava jogando com vocês aqui, que é esse cara aqui, ó, que é o ciclo de combate aqui. Cara, o Cyborg é excelente para essa fase. Por quê? Porque ele tem quebra de defesa, se eu não me engano. Então ele diminui ali a defesa do seu oponente e o seu time de ataque, cara, devasta, mas faz muito dano, tá? Então, por este benefício, eu decidi subir o Cyborg ali para rank A, tá? Mas para PVP, esquece, esse cara morre muito fácil, ele é muito fácil de morrer, né? E se você for colocar o Cyborg no seu time, cara, tenha em mente que você precisa de defendê-lo. Não deixa a galera chegar nele, não. Né? Quando eu falo galera, são os PvE, né? São as inteligências artificiais do jogo ali que você vai jogar, né? Que é o famoso PvE. Então, cara, se eles matarem muito rápido o seu Cyborg, de nada adiantou você colocar. Então nunca coloca ele na frente. Ele tem que ficar lá atrás e muito bem protegido para evitar que alguém chegue nele de forma mais rápida. Coloca sempre um cara mais forte que você tem na frente dele e outro do lado ali, de preferência um healer, para estar sempre curando e mantendo ele, porque ele vai manter aí sempre aquele hit dele de quebra de defesa e você vai sentando o bambu, né? Cara, o Batman, cara, ele tinha tudo para ser um cara de rank S ou S+.
mas eu acho que eles mexeram nas habilidades dele não de forma correta, né? Mesmo você upando ele todo, colocando as habilidades, a força e tal, cara, ele... Ai, ele não entrega o que ele promete, tá? Então, a gente viu que ele é estratégico até certo ponto no início, mas ele não é um personagem que eu colocaria no Rank S ou S+. Ele caiu drasticamente aqui pro A, tá? Batgirl, cara, tem o mesmo... A Batgirl, quer ver, cara? A Batgirl tá aqui, tá? A Vixen, a Batgirl, aqui, ó, Batgirl e o nosso amigo Cyborg, né? Esses três seguem a mesma pegada. Todos eles vão dar benefícios específicos no campo de batalha. Eu já vi usarem a Vixel e a Batgirl no PVP. Em alguns cenários foi muito bom, tá? Eu já vi usarem a Vixel e o Capitão Frio, cara, juntos num PVP, mas o cara foi extremamente forte, né? E esse cara aqui tava já estrela vermelha. É vermelha que é a última, se eu não me engano. Ele tava com todas as estrelas vermelhas e a Vixel também. E aí, cara, eu vi uma puta diferença desses dois aqui no PVP. Mas isso é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente, tá? Quando eu fiz essa tier list, eu nem tinha observado ou lutado com esse cara, com o Capitão Frio, como é que fala? Com tudo vermelho. Mas acontece que o cara tava 200k mais forte que eu. Aí fica difícil, né? De avaliar se realmente era bom. Mas enfim, a Vixel, a Batgirl e o Coringa, não, e o nosso amigo Cyborg, eles entram no time por esse motivo. O Batman deu aquela queda. O Bane é muito legal, tá? Dá pra aguentar porrada pra caramba. Ele tem um fator de cura até interessante pra ele mesmo. Eu acho que vale a pena se você começar com ele. Ele pode ficar até interessante, tá? Lembrando que todos esses míticos que estão aqui na tier list, eles ficam usáveis. Você pode colocar no campo de batalha se eles estiverem no mínimo com 3 estrelas, tá bom? O Flash é legal, cara. Legal. Né? No meu primeiro tier list lá, ele tava no S+, porque, cara, eu gostava muito dele. E do modo como ele entregava os poderes ali no jogo em pé, né? Jogo horizontal. No em pé ele caiu, cara. Ele caiu, ele não promete, ele não entrega o que ele promete, mas ele tem seu devido local, seu devido lugar ali, quando você monta um time adequado. Mesma coisa aqui do Pistoleiro, não agrada muito não, mas ele tem seu lugar. O Damian tinha tudo para ser bom também, mas, porra, ele fica andando no campo de batalha igual um retardado ali. E isso torna ele um alvo muito fácil. Mas não despreza que ele tem um dano considerável, vale a pena, tá? Ele tem um dano muito bom, e eu gosto muito do dano dele. A Ravena e o Pinguim são dois personagens que têm a sua usabilidade. O Pinguim caiu pra caramba. O Pinguim era muito bom no seu single target, no dano único que ele tinha lá, cara. Pô, mas infelizmente ele não tá entregando isso tudo. O Capuz é um cara excelente para início de jogo. A gente vai falar disso dos heróis, mas não é para continuar no time. Ele é um cara substituível muito rápido mesmo. Você vai trocar ele assim, ó, no piscar de olhos. A mesma coisa o Croco, né? O Croco e o Capuz, a gente vai falar deles mais pra frente, mas são personagens que, ó, no piscar de olhos, entra, por exemplo, no Croco, entra um Bane, você já pode trocar o Bane no lugar do Croco, né? Entra, por exemplo, uma Arlequina, você já vai tirar o Bane e vai tirar o Croco para colocar a Arlequina, sacou? Entra um Destino, sem discussão, tu vai tirar o Croco, vai tirar o Bane para colocar ela lá. Então são personagens, essa galera do Rank A aqui, são personagens que a gente substitui muito rápido, entendeu? Basta ter um desses do Rank S, que em questão de segundos você já pode trocar, que a sua performance no jogo vai ser bem melhor, tá? Cara, e tem os personagens de Rank B que eu não gostei deles. Nenhum deles aqui eu achei interessante. Como eu falei, é um Hero Collect, um pedaço de um Hero Collect, então você usa o que tem, mas nenhum desses aqui entregaram uma performance agradável para se manter no time por muito tempo. Então eles caíram para Rank B. Quem são esses personagens que estão sem classificação? São personagens de banner, que a gente ainda não pegou, que a gente ainda não testou. O Coringa entrou agora há pouco, nos banners do 03, 04 e 02. Né? Então a gente tem aí esse mês para fazer alguns testes com eles, para a gente ver
onde e quando nós vamos posicionar. Eu acho que o Coringa é um personagem S, mas isso é achismo, precisamos de testar para saber, né? Mesma coisa que o nosso espantalho, eu também acho que ele é um personagem de rank A, tá? Não acho que ele é um personagem de rank S, eu acho que ele é um personagem de rank A, que fácil a gente vai substituí-lo, tá? Continuando aqui, cara, a gente tem um Deathstroke, que nós também não botamos a mão, mas lá no outro game que a gente jogou, ele é um personagem excepcional, tá? Nossa, é um assassino excepcional. Asa Noturna, a gente jogou no outro também, era um excelente tanque, mas eu não sei se ele continua sendo bom. Constantino a gente só enfrentou nos PvE da vida, ele tem uma coisa interessante. A Zatanna também eu só testei no outro, não sei se ela é bem. Aliás, cara, Zatanna, Constantino, Ravena, ai meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar isso de cabeça? Mulher Maravilha, Ravena, Zatanna, Constantino e mais um que eu esqueci. Ah, rapaz, tá aqui, eu tô falando de besteira, mas tá aqui. Cara, é interessante, tá? É um time interessante, é a Liga da Justiça Sombria, tá? Aqui, ó. Esse quinteto aqui, tá? Aí o destino. Esse quinteto aqui, cara, me parece ser um time interessantíssimo, né? Mesmo a nossa querida Ravena sendo rank A, tá? Nesta composição, neste contexto aqui, parece ser muito interessante esse time, né? Depois que a gente tiver todos os personagens, a gente pode até testar essa galera aí, tá? Bom, voltando aqui, aí a Zatanna e o Constantino são interessantes, são personagens de banner, por isso que estão aqui, a gente não sabe. A mesma coisa o Caçador Marciano, a Garota Gavião aqui e o Sinistro, tá? Esses dois amiguinhos aqui ainda não estão listados, né? Porque você colocou ali a Estelar e o Arsenal, cara, eles não estão no jogo. Realmente, se você olhar aqui em todos os personagens, né? Colocar aqui, ó, todos os personagens, né? Vamos descer aqui, ó, não tá aqui, tá vendo? Ó, cadê o Arsenal? Cadê a Estelar? Aqui acaba na Zatanna e no Constantino, né? Cadê? Onde é que eles estão? Bom, esses personagens vão ser adicionados no jogo, tá? E você pode encontrar esses personagens aqui na coleção. Você vai vir aqui na coleção, estão lá para baixo, tá? Então aqui, ó. Então aqui embaixo na coleção, você pode encontrá-los, poderia encontrá-los. Oh, meu Deus. I am Aquaman. Tiraram eles daqui, cara? É sério, brother? Tiraram os caras daqui? Caramba, velho, tiraram os personagens daqui, cara. Olha isso, brother. Eles removeram. Enfim, eles estavam aqui. Cara, eu acho que foi uma falha do... Rapaz, eu acho que foi uma falha do jogo, né? Porque a gente conseguia achar os personagens aqui, cara. Então, ficou aí uma de primeira mão, porque foi daqui, tá? Essa tier list eu montei daqui, tá, galera? Todas as imagens que vocês estão vendo, eu peguei daqui, tá? Eu peguei aqui dos campeões, né? Da lista aqui de todos os campeões que tem no jogo. E o Arsenal, né, que tá aqui, e a Estelar, eles estavam aqui, cara. Só que saiu hoje é dia 10, saiu uma atualização do jogo. E eles removeram os personagens daqui. Então a gente já sabe, olha que interessante, hein? Game Mobile mostrando coisa interessante para vocês, novidades que os desenvolvedores esconderam. Deixaram escapar, mas agora esconderam, né? Que é a Estelar e o Arsenal, que vão estar disponível pra gente aí. Breve, né? Não sei quando, mas breve eles vão chegar pra gente. Tá? Mas vocês podem ver que são dos mesmos moldes do jogo e eu peguei de lá. Caraca, velho, os caras tiraram. Bom, meu povo, agora vamos para o último assunto aí que a gente ia abordar, que estou começando agora. Acabei de começar o jogo. Quais são os personagens que eu posso iniciar aí sem ficar com medo de que eu investi recurso à toa? Bom, existem 5 personagens aqui que você pode investir sem medo. 2 desses personagens estão no rank A. Lembrando que personagem no rank A são personagens substituíveis. Na verdade, todo personagem é substituível, né? Deixa eu mudar minha frase. Lembrando que esses 2 personagens que estão presentes no rank A, facilmente você vai substituí-los
mais rápido que os outros 3, tá? Esses outros 3 é provável que fique com você por um bom tempo no jogo, mas um bom tempo mesmo, porque o drop rate do jogo realmente é muito ruim, tá? Quais são esses 5 personagens, cara? Esses 5 personagens estão listados justamente aí no topo dessa lista, que é o Capuz, a Mera, o Croco, o Arqueiro e a Mulher Maravilha, tá? Esses 5 personagens que aqui estão, tá? Que eu falei para você, não necessariamente nessa ordem, Capuz, a Mera, Croco, o Arqueiro e a Mulher Maravilha, e vocês podem ver que, tá vendo, a quantidade de estrela que eles têm é bem superior às demais. Então, são personagens que vocês vão ficar com eles por um bom período de tempo, tá? Desses 5, quais eu posso investir assim de olho fechado que vai ficar um bom tempo comigo? São 3. Mulher Maravilha, Arqueiro e Mera, tá? A Mera, o Arqueiro e a Mulher Maravilha são personagens que vocês vão manter aí por um bom tempo, tá? O Croco e o Capuz vão ser personagens que podem ser substituídos assim muito rápido. Por exemplo, hoje eu não uso mais o Croco. Eu uso a Arlequina no lugar do Croco. Mas o meu time continua o mesmo, né? A Mulher Maravilha, por exemplo, eu tirei e substituí pelo Superman, né? Então o meu time tem a base ainda, que é o Capuz, a Mera e o Arqueiro. Tirei a Mulher Maravilha e coloquei o Superman. Tirei o Croco e coloquei a Arlequina. Cara, essa é a minha base. Cara, e tá assim, ó, por muito tempo, cara. Por muito tempo a minha base é essa. Vou colocar aqui na arena para vocês verem. Tá? Aqui, ó. Superman, Arlequina. Olha aqui atrás. Capuz, Mera e Arqueiro. Tá aqui, ó, a minha base. Não mudei, tá aqui. Vai ficar aqui por bastante tempo até que eu pegue um personagem mais interessante, né? E é um time curioso, cara. Por que é um time curioso? Porque ele, assim, não entrega umas tags de famílias interessantes, né? A única tag que entrega aqui é o Senhor das Armas. Eu não tenho nenhuma outra tag. É muito bom quando você consegue montar um time com 2 tags, né? E, cara, eles entregam um dano considerável, mesmo sendo um time base, né? Quando eu falo time base, são a minha retaguarda, que é o Arqueiro, o Capuz e a Mera. Eles cumprem o que prometem, tá? Mas são personagens que eu vou substituir. O Capuz ali, por exemplo, assim que a minha Era possuir 5 estrelas, eu vou arrancar o Capuz e vou colocar ela sem medo mesmo, tá? Então, cara, é um time, cara, que entrega o que promete, tá? Entrega o que promete e vocês vão ficar muito satisfeitos aí se vocês começarem a investir nesses 5 e moderadamente, com muita calma, vocês vêm aqui consultando essa tier list que nós criamos com muito carinho para vocês, fazendo as trocas, as justas trocas, né, de acordo aí com o seu andar da carruagem do jogo. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like maroto aí, aqui embaixo, perto dos comentários, quem tá no celular, né, quem tá vendo o jogo do celular, o vídeo, quer dizer, no celular, ali nos comentários, se você fazer um slash, você tem um hype. Ô, velho, deixa esse hype aí, cara. Deixa esse hype pra ajudar a gente aí. Faz o seu comentário, pô. Seu comentário é bom, enriquece a comunidade. Deixa o seu comentário aí. E, gente, quero pedir um favor a vocês. Eu estou iniciando o meu canal lá no TikTok. Eu tenho 37 pessoas que estão me seguindo lá, tá? Na descrição aqui do vídeo tem o link do meu TikTok. Porra, dá uma moral lá, galera. Me segue lá no TikTok. Eu tô querendo juntar 1000 seguidores para me fazer um teste de como é que é a live lá no TikTok. Eu nunca fiz live no TikTok, a não ser no YouTube e na roxinha, né? Então, me ajuda lá, cara. Vem aqui na descrição do vídeo aqui, depois de você dar o like, o comentário e o hype, vem aqui na descrição do vídeo ali, pega o link do meu TikTok e me segue lá. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.